a música que a Lívia cantou, que fala sobre o vale. Quem lembra da música? Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Não é assim que a gente canta? E aí a gente canta essa música realmente de todo o coração. A gente crê que mesmo que nós venhamos a estar passando por um vale, o Senhor vai estar conosco. Quem crê nisso? Amém, queridos? Então, o que eu quero falar para vocês hoje, o tema da minha palavra é o seguinte: alcançando lugares altos em Deus. Amém? Quando eu penso em lugares altos, a gente pensem comigo, a gente pensa em montanhas, não é? Montes. Muitos achavam que Deus só estava nos montes, porque aí iriam, não, vou orar no monte, porque lá o Senhor vai estar. Não era assim que antigamente, inclusive, muitos pensavam dessa forma. Mas hoje nós já compreendemos que Deus está no monte, Deus está no vale. Né? Por quê? Porque o Senhor não está naquele local, Ele está dentro de nós. E nós é que subimos nos montes e nós é que às vezes estamos no vale. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar, que o Senhor, Ele quer realmente nos levar em lugares altos. E quando eu penso em monte, eu penso aonde o Senhor quer que a gente esteja. E eu imagino quando a gente está lá em cima, em uma montanha, eu já passei por essa experiência lá em Minas Gerais, minha irmã morava lá e eu fui no topo mais alto, foi muito precioso. E a gente consegue contemplar a natureza, as maravilhas do Senhor. Eu creio que se vocês não passaram por essa experiência, vocês podem contemplar, pelo menos em pensamento, isso. Estar no monte é um lugar muito maravilhoso. É estar no local de paz, num local que parece que o vento é mais puro, né? Um local onde a gente pode contemplar, um local onde a gente se sente seguro, porque o que está lá embaixo não pode nos atingir, não é assim? E é assim que o Senhor quer nos levar, queridos. O Senhor quer que nós estejamos em locais altos, né, com Ele. Mas para que a gente suba nós precisamos subir cada degrau para que nós venhamos a alcançar esses locais, amém? E muitas vezes nós passamos por isso que a gente chama de vale, porque entre uma montanha e outra existe uma depressão, e essa depressão a gente sabe que é o vale, né? E que muitos não querem passar, mas muitos hoje estão passando pelo vale. Quem está passando pelo vale? Quem está passando por algum problema, por alguma luta? Ou quem nunca passou, né? Meu esposo sempre fala que os conflitos, as dificuldades, eles são necessários, né? Eles não vão ser para sempre, meus irmãos. Eles são para o nosso crescimento, eles são para a nossa edificação. Então, nós precisamos realmente passar por isso. Mas uma coisa importante que nós precisamos entender, que mesmo no alto, no monte ou no vale, nós precisamos estar firmados no Senhor, amém? Precisamos ter essa convicção, porque às vezes parece que o vale nunca vai acabar. Meu Deus, que prova é essa que parece que nunca acaba? Às vezes é uma enfermidade, é um problema financeiro, é um problema no casamento, é um problema com o filho. Então, sempre que nós estivermos passando por um vale, nós precisamos ter essa convicção que o Senhor, Ele é conosco, amém? Todos já passaram por um dia, por um medo, né, por alguma tristeza. E isso acontece com cada um. Ah, poxa, só eu que passo por isso, só eu que tenho problema no meu casamento. Poxa, só o meu marido que não me compreende. Quem não já pensou assim? Meu Deus, só eu que não consigo um emprego bom. Quem não já passou por isso? E, gente, de novo, meu filho não passou no Enem, entre outras situações mais complexas que a gente pode estar não falando aqui no momento. Mas cada um sabe qual é o vale que você já passou na vida. E diferentes níveis de vale nós vamos passar. Qual vai ser a diferença? Às vezes a pessoa passa até pela mesma situação, mas a diferença vai quem está passando pelo vale. É isso que vai nos diferenciar entre meninos e homens maduros em Deus. Isso que vai nos diferenciar em saber até aonde Deus pode agir com cada um de nós. Então, que a gente entenda que os vales eles são necessários acontecer para que a gente venha estar crescendo no Senhor. Então, nada de murmurar, nada de ficar reclamando e nada de pensar que Deus não está lá conosco, porque o Senhor sempre vai estar. O Senhor, Ele quer nos levar a lugares altos, mas nós precisamos, para estar em lugares altos, maduros, nós precisamos passar pelo vale e aprender com Ele. Nós cremos nisso, a história de Paulo, a história de vários outros, né? Todos os heróis da fé, eles não foram forjados em um palácio, foram? Não.
todos eles passaram por algum momento, por alguma tribulação. Todos passaram por dificuldades para que a sua fé venha ter sido estimulada, para que eles venham entender em quem confiar e como confiar. Amém, queridos? E nós estamos confiando em quem? Em quem nós estamos colocando a nossa segurança, o nosso conforto? Aqui quero falar para vocês que esse vai ser o grande diferencial na vida do cristão. Em vez de nós colocarmos confiança, em vez de nós confiarmos nas palavras de pessoas, de quem está do nosso lado, no que a gente vê por aí por fora, pela internet. Às vezes um amigo que quer até nos confortar, nós precisamos deixar que todas essas vozes se calem para a gente vir estar ouvindo a voz do nosso Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no vale, a gente pensa que o Senhor não está conosco, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, eu estou te pedindo, Senhor, eu estou pedindo uma resposta e o Senhor parece que está calado. Alguém já teve essa sensação de achar que o Senhor estava calado em meio às nossas dificuldades e a gente pedindo resposta? Senhor, aí o Senhor diz o quê? Não é por aí. Esse relacionamento não é certo. Não é por aí, esse não é o caminho. E a pessoa, não, Senhor, me confirme, eu quero mais uma confirmação. Ainda pedem confirmação. Por quê? Porque acha que Deus vai falar aquilo que você quer ouvir. Mas para Deus te moldar, para Deus fazer com que você alcance lugares altos, Ele precisa que você entenda que a voz que você precisa ouvir é a voz do Espírito Santo que está dentro de você. E ela tem falado ao teu coração, ela tem tentado falar contigo e tu quer ouvir todos ao teu redor, menos a voz do Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite eu te convido a fechar os olhos e a tentar ouvir a voz do Espírito Santo. Eu cheguei em casa, Senhor, eu sei que aquela palavra falou ao meu coração e eu sei que o Senhor estava falando comigo. E eu tenho certeza que o Senhor vai me dar a resposta certa. Não a resposta que eu quero ouvir, mas a resposta vindo do teu trono. A resposta que o Senhor tem para mim diante dessa situação. Porque a grande maioria das vezes, nós queremos fazer na nossa força. Nós queremos resolver todas as situações na nossa força. E o Senhor está aqui, do teu lado. O Senhor está dentro de ti, esperando somente tu ouvir a voz. E que a voz está clamando, está ali pulsando, querendo, no coração batendo em você, ouvindo todo. Aí muitas vezes isso acontece com a gente porque parece que as tribulações, as dificuldades, os problemas são tantos que a gente não consegue atentar para a voz do Espírito Santo de Deus. A gente prefere ouvir todos que estão ao nosso redor. A gente prefere ouvir a voz da circunstância, a voz do medo, a voz das dificuldades, até mesmo a voz da tempestade. Então que nós possamos neste momento fechar, fechar os nossos ouvidos para as outras vozes e ouvir somente a voz de Deus. Há momentos na nossa vida que parece que está tudo desmoronando. A gente está tão bem, está tudo bem, eu estou ministrando, eu estou aqui na igreja, eu estou louvando, eu estou tocando instrumento, não, eu sou líder de célula, não, minha vida no emprego está tudo mil maravilhas, mas de repente acontece uma coisinha, Uma coisa muda toda a história. E parece que a cada dia, a cada hora as coisas vão desmoronando. Alguém já passou por isso? E aí a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Deus não está comigo, o diabo está feroz comigo. E a gente acaba dando ouvido à voz ao diabo, ficando com medo e esquecemos de entender que quando as coisas estão acontecendo dessa forma, eu tenho que colocar minha fé em Deus. Sabe por quê, meus irmãos? A sua vida não está desmoronando porque você é filho amado do Pai. Você é guardado por Ele. Deus só está encaixando todas as coisas. Amém? Então entenda, quando está acontecendo algo na sua vida, algo ao seu redor que parece que está te paralisando, parece que está tirando as forças da tua fé, parece que você está desfalecendo, entenda. Confie em Deus, feche seus olhos e busque a Deus. Aí é o momento de nós buscarmos mais o Senhor, buscarmos o alimento espiritual, nos fortalecer na palavra de Deus. Porque o irmão pode até falar alguma coisa, mas a resposta certa vem do Senhor. E Ele vai nos dar na sua palavra. Amém? Porque só para que a gente venha entender que não tem nada desmoronando, nós estamos guardados e firmados por Ele.
Ele só está encaixando. Olha, no processo Ele vai moldar, Ele vai tirar todas aquelas pedrinhas no barro ali para que vire aquele jarro lindo. Então Ele precisa também fazer às vezes isso na nossa vida. Ah, pastora, mas todo mundo vai passar por isso, todo mundo tem que sofrer, tem que ser triturado. Não, vai depender do seu nível de intimidade com o Senhor. Vai depender como você busca o Senhor, porque a sua fé vai ser fortalecida. Você vai viver algo sobrenatural, mas que quando a gente quer crescer, quando a gente quer avançar de níveis, o que acontece? Nós precisamos lembrar que nós vamos ter que enfrentar algumas coisas. Às vezes acontece algumas coisas com a gente, não é só para nos machucar, não é só para tirar nossa paz, não é só para tirar o nosso sono, não. Sabe por quê? Porque Deus está nos preparando para um outro desafio, para ajudar outras pessoas. Então, quantas vezes eu já passei por isso? Meu Deus, e hoje eu já tenho esse entendimento de saber que aquilo que eu passei, o Senhor está ali me moldando, trabalhando, porque eu vou ter força, fé, discernimento para ajudar outros, para ajudar outros a superarem, porque o meu irmão às vezes não vai conseguir superar só. Então, entenda que você é um instrumento nas mãos de Deus. E Ele quer te fazer um soldado, né? Um soldado forjado, um soldado que vai lutar com todas as armas, mas as armas que o Senhor vai te preparar. Então, que a gente venha estar buscando isso, saber. Não murmurar, não questionar, não questione o que o Senhor tem feito na tua vida. Se você é filho amado, se você tem um compromisso com o Senhor, se você já abriu o teu coração e você tem o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, descanse nele, queridos. Confie nele que essa prova vai passar, as dificuldades vão passar e a gente vai viver a plenitude que Deus tem para nós. Vocês vão estar nesses montes contemplando as maravilhas. Eu creio que nós vamos chegar nesse nível, amém, queridos? Quando vier prova, qualquer dificuldade, Satanás, eu sou filho amado do Pai, não adianta, Senhor, me molda. Senhor, eu estou aqui forjado na Tua palavra, na Tua presença, eu sei que o Senhor está me firmando, eu sei que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e essa dificuldade não vai me abalar, não vai tirar minha fé, sabe por quê, queridos? Porque é isso que o diabo quer. Toda vez que nós passamos por algum problema, alguma dificuldade, estamos no vale, o que acontece? Muitos esfriam na fé, muitos acham que Deus abandonou e vai se afastando. Ah, hoje eu estou desanimado, hoje eu não vou para o culto. Não quero ir para a célula. Não aconteceu comigo isso. Então, não, é isso que o diabo quer. E aí nós somos o quê? Reprovados. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer outra situação. Porque Deus não quer te reprovar não, querido. Deus já te fez aprovado. Amém, queridos? Então, nós somos aprovados no Senhor. Então, toda vez que vier uma luta, creia que você é mais do que vencedor. Porque nós não precisamos lutar com as nossas armas, não, nem com as nossas forças. Nós precisamos entender que nós temos um general de guerra que luta por nós. Ele vence todas as nossas batalhas. Então, nós precisamos somente crer, declarar e confiar, porque Deus é contigo. Creia que Deus é contigo, em todas as circunstâncias o Senhor é contigo e Ele vai vai te direcionar em todos os momentos, né? Nós, todo mundo, queridos, ninguém é passível de passar por dificuldade, passar por problemas. Por quê? Porque nossa vida é um processo, amém? É que nem a criança quando ela nasce, que ela começa a sentar, fica ali ó, balançando, às vezes cai para um lado, a mãe fica segurando, não é sentadinho, e depois para ela começar a andar, ela vai começando a se segurar, até dar os primeiros passos, não é assim? Com certeza. Então nada foi pronto de uma vez, tudo é um processo, e nós também passamos pelo processo. O nosso diferencial é porque nós já sabemos que mesmo que nós venhamos a fracassar no processo, o Senhor já venceu por nós. Amém, queridos? As tempestades vão vir, queridos. Até hoje eu nunca passei por nenhuma tempestade, então se prepare que você vai passar por uma. Mas essa tempestade é passageira. O que mais a gente tem que entender é isso, porque parece que nunca passa, né? Os problemas nunca passam. Meu irmão, minha irmã, hoje eu lhe garanto que eu tenho aprendido isso e que eu tenho vivido isso. As tempestades vão vir, mas elas são o quê? Passageiras. Porque o Senhor, Ele está conosco, né? E eu lendo a Bíblia, quando
os discípulos estavam com o Senhor dentro do barco e estava acontecendo aquela tempestade, né? E o que o Senhor estava fazendo? Dormindo, né? E aí eles, meu Deus, o Senhor não, como se disse, Senhor, o Senhor não está nem aí, não foi nessa linguagem, né? Perdão. Mas ele disse, Senhor, o Senhor não se importa com nós, né? Que a gente venha perecer, que a gente venha morrer. Não foi assim que eles falaram, apavorados, em meio a tantas tempestades. E o mais interessante é que eles eram pescadores, não eram? Será se eles nunca passaram por nenhuma tempestade? O que vocês acham? Com certeza. Mas naquele momento a tempestade era diferente. O Senhor estava ali com eles, amém? E o Senhor estava dormindo. E o que significa isso, pastora? Que o Senhor está dormindo? Isso significa que nós precisamos confiar na palavra de Deus, né? Quando a gente lê essa passagem, que os discípulos estavam apavorados, mas o Senhor estava ali dormindo. E eles, no meio, eu tenho certeza que não foi fácil, era trovões, relâmpagos e o barco enchendo de água, o Senhor ali descansando. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que se o Senhor está descansando em meio à tempestade, isso quer dizer o quê? Que Ele confia no Deus, que Ele confiou no Deus Todo-Poderoso. Por que vocês estão questionando? Nós temos um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, então por que vocês estão apavorados em meio a essa tempestade? Não foi assim que o Senhor, não nessas palavras, mas disse para eles? Então uma coisa a gente precisa crer. Se o Senhor está conosco em meio à tempestade e nós não estamos ouvindo a voz dEle, o Senhor não está em silêncio. Ele só está dizendo, olha, se eu estou descansando, descanse também. Porque eu vou resolver todas as coisas. Amém, queridos? Nós só precisamos parar para discernir, para ouvir a voz do Espírito Santo. É porque Ele vai falar com cada um de nós. É porque a gente fica dando ouvido à voz, ao momento ali, as outras pessoas que estão agoniadas. Às vezes a nossa fé até tenta contagiar os outros, mas às vezes as outras pessoas não conseguem nos contagiar mais ainda. Mas se o Senhor está descansando, queridos, descanse também. Amém? E mais na frente, comparando com essa situação, Jesus Cristo foi para o Getsêmani com os seus discípulos. Eu creio que todos os irmãos lembram dessa passagem. E no Getsêmani, o que foi que ele disse para os discípulos? Que era para eles descansarem? Ele disse, olha, chegou um momento, está próximo de eu ser entregue e crucificado. Então, vamos estar juntos aqui em oração. Não durmam, fiquem aqui vocês orando, que eu vou me retirar e vou orar. Quando Jesus saiu, o que foi que os discípulos fizeram? Dormiram. Quando o Senhor voltou, Ele, o que foi que eu falei para vocês? Aquele era momento de dormir, meus irmãos? Não, o Senhor convidou. Ele estava sentindo aquela angústia mortal, né? Ele sabia que estava se aproximando do momento dele temporariamente se afastando do Pai. Então ele estava realmente sofrendo. Ele queria que os discípulos estivessem ali junto com ele nesse momento. E ele pediu para que eles viessem estar ali. Mas quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. O que eu entendo comparando essas duas passagens? Existem tempos da gente descansar e confiar no Senhor. Mas existem tempos quando o Senhor falar assim, ó, marche, ore, avance. Nós precisamos o quê? Avançar. A diferença está em como a gente vai ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, amém? Então entenda, existem tempos nas nossas lutas, nas nossas tempestades, nas crises que nós vamos descansar no Senhor, porque somente Ele vai resolver o nosso problema. Mas existem momentos que a gente precisa o quê? Marchar, guerrear, lutar com o Senhor. Amém? Então, que a gente vem estar aprendendo a discernir o que o Senhor está falando para você. O Senhor está falando o que para você nessa hora? É para você enfrentar essa dificuldade? É para você ir lá até a pessoa que te magoou? É para você lutar com todas as forças? Ou é para você descansar no Senhor? São duas situações diferentes. E outra coisa também que eu vejo importante. Os discípulos, quando foi naquele momento o problema que eles acharam que era deles, que eles poderiam morrer, a situação estava direcionada a eles como pessoa, eles pediram socorro para o Senhor.
mas quando era o Senhor, parecia que não importava, não é assim? Então, muitas das vezes, nós também estamos assim. Nós estamos quietinhos, olhando só para o nosso umbigo, preocupado com nós mesmos. E o Senhor pede que nós venhamos a estar olhando para o próximo, olhando para as dificuldades do nosso irmão, os problemas do nosso irmão, porque isso também faz parte dos nossos testes, isso também faz parte do nosso processo. Então, que nós possamos entender que o Senhor, Ele é sábio, o Senhor, Ele nos direcionar em todas as coisas, mas que nós possamos olhar para o Senhor, né, com os olhos voltados a fazer a vontade dEle, e não a nós. Mesmo que eu esteja aqui, não sei se vocês já passaram por livros, às vezes a gente está cheio de situações complicadas, vivendo aqueles problemas do dia a dia, e vem outra pessoa com um problema pior do que o nosso. Alguém já passou por isso? E aí, meu Deus, e agora? Não estou cuidando nem de mim nessa situação. Eu disse, meu Deus, eu não estou conseguindo nem resolver os meus problemas, eu vou resolver do meu irmão. Alguém já passou por isso? Quantas vezes, meu irmão, nós passamos por isso? Então, quantas vezes o Senhor está dizendo, deixa o teu problema que eu resolvo. Deixa o teu problema porque esse problema é meu. Agora é hora de estender a mão para o teu irmão. Então fiquem atentos, sabe? Porque é assim que o Senhor vai fazer com que a gente avance, é assim que o Senhor vai fazer com que a gente amadureça. Porque às vezes nós estamos preocupados só em resolver aquela história dos irmãos. Ei, ora por mim, que eu estou com problema. Ei, não é não? E você está orando por quem? Você está ajudando quem? Então assim é um despertar para nossas vidas. Quando nós estamos, ali nos dispondo a servir, que é isso que o Senhor nos chamou para fazer, estar ali servindo ao próximo, ajudando. O Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida das nossas causas, o Senhor cuida da nossa vida. Amém? E algumas vezes, mas eu estou no processo, eu estou muito entristecida, estou com uma angústia no coração. Meu Deus, o que está acontecendo? Alguém já passou por isso? Eu já passei. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu tenho que orar por alguém. Senhor, eu tenho que me colocar para... Às vezes, na nossa vida tão corrida, nossas rotinas diárias, que a gente não para nem pensar no irmão, nem tá preocupado com o próximo. Mas o Senhor vai estar lá, te incomodando a orar por alguém, a buscar, E às vezes vem até o nome da pessoa na tua mente. Parece que eu estou ficando doido, Mas ore, meu irmão, busque. Leia a palavra, Busque direcionamento de Deus, porque Ele vai falar o teu coração. Ele vai te mostrar o momento certo de você descansar e o momento certo de você marchar. Amém, queridos? Então, a maior parte das nossas crises, queridos, gira em torno da gente acreditar que Deus não fala. Eu te convido aqui a entender e a acreditar que o Senhor está falando constantemente conosco. Ele é o nosso amigo fiel, Ele é o nosso amigo diário. Então, saiu, bom dia Espírito Santo, bom dia Pai, vá comigo, fala com fulano de tal, o Senhor me usa. Então, a cada momento o Senhor está conosco. E Ele está aqui do teu lado, querendo fazer você compreender, você sentir a presença, mas eu nem sinto a presença do Senhor. Às vezes Ele está aqui com você e você não quer... Você quer sentir do seu jeito, você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, mas não é do nosso jeito, meus amados. É do jeito do Senhor. Deus nunca está em silêncio, queridos. Ele sempre está a nos ouvir, amém? E Deus está dizendo assim, olha, às vezes esse problema, essa situação, você pode até se frustrar com a resposta do Senhor. Mas pense comigo. O que seria de nós há 5, a 10, 15 anos atrás? Se você estivesse no mesmo relacionamento que você ficou frustrado, que Deus disse não. Se você tivesse ido por aquele lugar que o Senhor disse que não era para você ir. Quem seria você? Será se você ia estar sendo abençoado? Será se você ia estar onde você está hoje? Creia que às vezes parece uma frustração. Parece que o não do Senhor, Ele parece que tira toda a nossa alegria. Ele não, como é que eu posso dizer? Parece que Ele nos direciona a caminho que não era para ser, mas não. O Senhor não erra, meus irmãos.
O Senhor é um Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Então, creia que todas as coisas estão no controle do nosso Deus. E Ele nos ama tanto, o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos guarda tanto, que Ele só quer que você confie nisso, que você acredite nisso, que você saiba que Ele está com você. Amém, queridos? E se o Senhor, se Deus, a palavra de Deus é tão poderosa que ela nos garante, e nós cremos nessa palavra, que o Senhor, Ele nos deu o seu Filho amado, não foi? Ele nos deu, Ele morreu por nós, em nosso lugar. Nós éramos pecadores, o Senhor não, Ele não quis saber, Ele deu o seu Filho. Por quê? Pelo amor que Ele tinha por cada um de nós. E se o Senhor nos deu o seu Filho, o seu único Filho, que mais Ele não nos dará, queridos? Parece que a gente não confia nessas coisas. A gente estava cantando a música, se eu passar pelo vale, né? A gente canta às vezes, acharei conforto. Às vezes a gente pensa que confia, a gente não confia, a gente não questiona, a gente não acredita que o Senhor está conosco. Se Deus deu o seu único Filho, o que mais Ele não pode nos dar? Porém, meus amados, existe um tempo. Há tempo, a Bíblia fala que existe um tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quanto tempo o povo ficou no deserto, né? Eles sabiam que tinha uma terra prometida para eles, mas eles tiveram que passar pelo deserto. Eles não passaram pelo vale, mas passaram pelo deserto. Mas há tempo para todas as coisas, entenda. Se ainda não chegou o teu tempo, se ainda não chegou a hora, se você ainda não cumpriu aquilo que o Senhor tem para a tua vida, se ainda não se cumpriu isso, saiba que ainda vai se cumprir. A gente só precisa acreditar, a gente só precisa descansar, a gente só precisa falar cada dia. Todas as vezes, quando eu me vejo numa situação, meu Deus, será isso mesmo que o Senhor queria para a minha vida? Meu Deus, por que isso está acontecendo? Eu não procuro me questionar. O Senhor, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para mim. Eu sempre confio no Senhor, sabe? Que independente das circunstâncias, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para mim. Eu sei que o Senhor vai alcançar a minha família. Eu queria muito que todos estivessem aqui. Quem não queria? Todos nós queríamos que todos os nossos familiares estivessem aqui. Mas se ainda não aconteceu, eu nunca desisti, porque eu sei que não sou eu, é o Senhor. E no tempo certo, todas as coisas vão acontecer. Amém, queridos? A jornada de fé, querido, não diz respeito em apenas sabermos lidar com os topos, porque é muito fácil nós termos fé, nós termos alegria, saúde, quando nós estamos lá em cima, só contemplando, vivendo debaixo das asas do Senhor, não é? A jornada de fé diz respeito a gente se manter em pé nos vales. Amém? E hoje que a gente vem sair aqui com essa concepção. Senhor, eu estou em pé. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Só me dê força, Senhor, me direciona. Então, nós precisamos entender que a nossa fé ela é fortalecida a cada dia. Nós ganhamos assim, a gente sobe de nível quando nós entendemos que se nós conseguirmos ter fé, não vacilar, não duvidar, confiar, descansar, nós vamos permanecer firmes em tantas batalhas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algo para contar, tem algo para testemunhar com alguém que está sofrendo, com alguém que já passou por algum problema. Por quê? Porque você venceu. Mas não porque você venceu sozinha, porque você venceu com o Senhor. Então, no vale, queridos, nós precisamos permanecer firmes e confiantes no Senhor. Amém? Então, que a gente não venha, nesse período de vale, que a gente não venha desistir, queridos. Porque esse é o nosso grande desafio. Primeiro é permanecer em pé. Nosso segundo desafio é não desistir. Porque muitos vales de relacionamento acabam em quê? Em divórcio. Não é verdade? Muitos vales de casamento, as pessoas terminam o casamento, as pessoas desistem do seu casamento porque não aguentam mais. Meu Deus, mas ano entra, ano sai, ano entra e eu não consigo mais. Quem nunca ouviu essa frase? Mas eu quero te dizer, não desista do seu casamento.
Não desista do seu marido, não desista da sua esposa. Lute, porque esse vale vai passar, né? Outra coisa, outro vale que a gente passa, que a gente desiste dos nossos sonhos. Quando nós estamos nos vales, não era por aqui não, Deus não queria isso para mim. E até aparecem outras coisas e a gente acaba aceitando. Por quê? Porque a gente desiste dos nossos sonhos. Porque o caminho é longo, né? Às vezes o tempo é prolongado e a gente não consegue. Então a gente acaba deixando para lá. A gente não vive os nossos sonhos, a gente não vive aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então a gente, por quê? Porque as nossas expectativas estão em homens, né? Em quem pode nos ajudar, em quem pode nos oferecer alguma coisa. A gente sempre pensa assim, a gente desiste daquilo que Deus tem para a gente porque a gente está ouvindo as pessoas erradas e nós estamos indo por caminhos errados e a nossa tendência é desistir. Então não desista dos teus sonhos. Se Deus colocou algo no teu coração, se Deus falou para ti, tenha certeza que vai se cumprir. Se você teve isso com paz no coração, então não desista, meu irmão. Pode até demorar, mas você vai ver a glória de Deus nos sonhos que Deus tem para a tua vida. Amém? Se a gente for olhar para a tempestade, nós vamos ter medo, não vamos? Se a gente for olhar para as circunstâncias, nós também vamos ter medo. Né? E o Senhor está dizendo, não olhe para as circunstâncias. Não olhe, se a gente for parar para olhar, nós não vamos avançar. Deus está dizendo assim, não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está acontecendo ao teu redor. O pastor Mauro Menezes sempre tem pregado muito isso, né? Principalmente no período de pandemia. Nós precisamos olhar para quem? Para o autor e consumador das nossas vidas. Que nós possamos, os nossos olhos possam estar nele, tá? Nós possamos realmente estar descansando, porque se o Senhor está no controle de todas as coisas, então nós precisamos somente o quê? Confiar, descansar nele. Amém? Tem aquela música que diz assim, mesmo que eu ande em meio frio, mesmo que eu ande, né, sem direção, mas o Senhor está comigo, não é verdade? Então, às vezes, as músicas, elas nos levam muito a adorar, muito a cantar. Não é só, eu vou cantando só da boca aqui para fora, não. São músicas que revelam algo que alguém sofreu, alguém que viveu isso. Mas as músicas, elas nos direcionam a viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Que tudo continua sendo dele, por ele são todas as coisas. Amém? Então, que a gente... pastora, mas é fácil a gente viver assim, confiando no Senhor? Depende de cada um, depende do seu nível, depende do que você está achando, depende do seu relacionamento com o Senhor, depende das pessoas com que você está andando, porque quando a gente está com pessoas que dizem assim, ixi, olha, lá em casa teve maior briga, eu briguei com meu marido, ixi, de novo, tem pessoas que nos botam para baixo, meu Deus, larga logo esse homem não te merece não. Tu é uma mulher santa, uma mulher trabalhadora, uma mulher que luta, uma mulher que cuida dos teus filhos. E tu ainda está com esse homem. A gente para ouvir essas vozes, né? A gente para. Mas se a gente saber falar para a pessoa certa, nós vamos conseguir avançar. Não é difícil, né? Viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, sabe? E nós vamos passar por esses processos e nós vamos ser aprovados. Amém? E eu queria que... já quase finalizando, deixar alguns conselhos práticos para nós, tá bom? Para que a gente venha estar rompendo em meio a esses problemas, essas circunstâncias, essas situações. Primeira coisa que eu queria deixar para vocês, diz o seguinte, não recue em meio aos ataques. Diariamente nós vamos ser atacados pelo diabo, certo? Mas nós cremos, sabemos e declaramos que nós somos mais do que vencedores. Então, não recue em meio aos ataques do diabo. Segunda coisa, não se apavore durante as tempestades. Amém? Nós já entendemos, se o Senhor está descansando, nós vamos descansar. Se o Senhor disser, tira a água, nós vamos tirar a água do barco. Amém, queridos? Então, nós precisamos somente ouvir a voz. Então, não se apavore. Muitas pessoas tiram a sua vida, muitas pessoas perdem a noção do tempo, adoecem
Por quê? Porque elas se apavoram em meio às dificuldades. Muitos estão sem paz, muitas pessoas estão sem dormir, porque estão apavoradas, com medo de todas as circunstâncias que estão ao seu redor. Não se distraia no meio do processo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Se nós formos olhar para o lado, se nós formos nos distrair, nós vamos perder a bênção. Amém? Não perca a confiança no meio da promessa, no meio das dificuldades. Não perca a confiança que você tem uma promessa para a sua vida. Então, nós precisamos realmente continuar confiando. E por último, dos conselhos, não esqueça, você nunca está sozinho. Amém? Então, toda vez quando parecer que as coisas estão perdendo o controle, quando parecer que você está sozinho, saiba que você não está sozinho. Deus sempre vai estar com você. E às vezes Ele vai levantar pessoas do teu lado para te ajudar. Homens e mulheres de Deus que vão te dar uma palavra de bênção, vão estar te direcionando no caminho certo a seguir, queridos. E eu queria deixar esse versículo com vocês que diz o seguinte, 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16 que diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, né? Deixa eu ver aqui que eu não estou enxergando. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém, queridos? Então, aqui é a resposta. Olha, aqui o Senhor está nos dizendo na palavra dEle. Vai acontecer do desgaste, vai acontecer das situações, mas tudo isso é para que você continue firmado, que o seu homem interior, no mais íntimo, aquele que está ligado, conectado com o Santo Espírito do Senhor, possa continuar fortalecido e crescendo a cada dia. Amém? Os nossos olhos, eles não devem estar fixos naquilo que nós não estamos vendo. A palavra de Deus que nós precisamos ver com os olhos de Cristo. Nossos olhos precisam estar fixos no Senhor, em todas as coisas que Ele tem para a nossa vida. Amém? Uma coisa importante, nós não coloque um ponto final quando o autor da vida continua escrevendo a tua história. Nós decidimos muitas vezes colocar pontos finais na nossa história. Às vezes é um relacionamento, às vezes é no emprego. Nós decidimos colocar um ponto final, mas quem disse que era para colocar um ponto final? O autor da história, ele está continuando a escrever sua história. E essa história vai acabar somente lá no céu. Amém? E acredite, querido, nada que tenha acontecido com você é em vão. Nada que tenha acontecido, mesmo que pareça que seja algo ruim, mas nada que acontece em nossas vidas é por acaso. É para o nosso crescimento, é para forjar o nosso caráter, é para você mudar. Se as coisas estão se repetindo, se continuam as mesmas confusões, as mesmas lutas, as mesmas brigas, as mesmas dificuldades, é porque você está ouvindo outras vozes que não do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque quando a gente começa a nos levar, ser conduzido pelo Santo Espírito de Deus, as coisas começam a mudar. Então entenda, se você continua na mesma, tem algo errado acontecendo. Nós precisamos entender que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, as coisas vão continuar acontecendo até você deixar fluir o Espírito Santo na tua vida e ouvir aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Então, que nós não venhamos a desistir, nós venhamos a permanecer no lugar que o Senhor tem nos colocado a cada dia. Não desista, permaneça firme naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Muitas pessoas têm buscado a felicidade em vários locais, várias situações, têm buscado a felicidade no dinheiro, né? E quando elas vão acordar, meu Deus, eu estava buscando minha felicidade, é como se eu estivesse correndo atrás do vento. Alguém já passou por isso? Já pensou assim, já conheceu alguém que falou dessa forma? Por quê, queridos? Enquanto o nosso propósito não estiver alinhado com o propósito do Senhor, as coisas não vão fluir. Enquanto nós não estivermos buscando aquilo que Deus tem para nossas vidas, nós vamos permanecer do mesmo jeito.
Então, quem quer avançar, quem quer alcançar lugares altos, saiba que os vales, eles vão acontecer na sua vida. Mas você não vai ficar nos vales eternamente. É só para o seu direcionamento, é só para o seu crescimento. Nós precisamos permanecer em lugares altos. Mas para que a gente venha viver isso na nossa vida, nós precisamos o quê? Alinhar o nosso propósito com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Não buscar aquilo que a gente quer, nem como a gente quer. Não, é aquilo que o Senhor já tem falado contigo. Você só precisa abrir os seus ouvidos, seus olhos para ver aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Você só precisa buscar o Senhor, você só precisa buscar a palavra de Deus, porque Deus vai falar, as palavras vão saltar, você vai ver o agir sobrenatural de Deus na tua vida. Basta que você se coloque diante do Deus Todo-Poderoso, não como uma pessoa que quer fazer por fazer e nem do seu jeito. Não, Senhor, eis-me aqui. Que se cumpra as tuas promessas, que se cumpra a tua palavra, que se cumpra o teu propósito na minha vida. Amém, queridos? Eu queria que a gente ficasse em pé agora.